Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a tomar as Escrituras em suas mãos e a ver o que Deus tem para cada um de nós, o projeto dele, o seu plano na linha da história para cada um de nós. E vamos encontrar o arrebatamento da igreja e o consolo. Consolo de quê? Por quê? Por que o Senhor fala em consolo quando nos diz sobre o arrebatamento? Bem, deixe o seu coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, o primeiro livro das Escrituras do Novo Testamento que foi registrado, que foi escrito, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E essa carta, ela basicamente fala sobre o tempo do fim, fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre o dia do Senhor, fala sobre o dia de Cristo. E no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, Paulo nos fala sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ver? Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo aqui: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele não está xingando, não está brigando, chamando ninguém de ignorante ou burro. Não é isto. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês deixem de conhecer. Eu não quero que vocês não saibam, não percebam, mas eu quero que vocês tenham o conhecimento de Deus. O conhecimento nas Escrituras com respeito aos que dormem. Esta expressão, aos que dormem, é aos que morreram. O Novo Testamento traz a morte do justo, a morte do salvo, como o sono. Estão como que dormindo, nos diz a palavra de Deus, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Nós sabemos que, no período da Idade Média, uma das causas da Reforma Protestante foi exatamente a Igreja Católica Romana estar vendendo as indulgências, vendendo o perdão para aqueles que já morreram, aqueles que já tinham passado para outra vida. Então as pessoas aqui na Terra iriam poder dar uma oferta, iriam poder contribuir com indulgências, ou seja, com atestados de perdão, de anos de perdão. Eles pensavam que a pessoa morria, ia para o purgatório, um lugar de fogo, de sofrimento, onde a pessoa ficaria durante um tempo e ela então seria expurgada dos seus pecados. Ela então seria perdoada. Para entrar no céu, ela não podia, ninguém conseguiria entrar diretamente no céu. E as pessoas pagavam por isto. Paulo, parece até que ele estava vendo que isso ia acontecer, e Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os que dormem, sobre aqueles que já partiram, que vocês sejam como aqueles que não têm esperança, como aqueles que estão pensando que é sofrimento, e para ir para o céu tem de purgar primeiro, tem de limpar primeiro no fogo, tem de haver um sofrimento para ir para o céu. Sabemos que é verdade. A justiça de Deus exige o sofrimento, a morte pelos pecados. Mas Jesus, o único justo, o único que veio ao mundo, que jamais pecou, nunca teve pecado, nem pecado original, pecado de espécie alguma, pois o seu nascimento e a sua vida foram totalmente puros. Jesus, ele pagou o preço por nós. Ele venceu a morte.
Ele venceu a morte. Quando Jesus desceu ao Hades, quando Jesus desceu ao reino dos mortos, a Bíblia nos fala que ele tomou do inimigo as chaves da morte e do inferno. Ele arrebatou este horror da morte. O crente não tem medo da morte. Não tem medo do dia de Cristo, do arrebatamento. Há um consolo, há uma certeza, há uma paz, há uma doce presença no coração do crente com relação ao que vai acontecer depois da morte. Paulo continua dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a voz de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É tão maravilhoso saber isto. Muitas pessoas dizem assim: será que a gente vai ser uma fumacinha, uma alminha penada, um espírito aí transparente? Como que vai ser quando partirmos? O Senhor nos disse que nós receberíamos um corpo incorruptível. O Senhor nos disse que receberíamos um corpo imortal. Paulo, quando ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição e a morte, ele fala que uma é a carne das aves, dos peixes, dos répteis, dos animais. Uma é a carne terrestre do ser humano e outra o corpo glorioso, celestial. O corpo que vai ser revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Paulo nos fala sobre uma maravilhosa esperança, maravilhosa. No Salmo 17, ele termina dizendo: eu me satisfarei na semelhança do Senhor, porque tal qual Ele é, nós seremos. Como Jesus ressuscitou, como Jesus é, nós seremos na sua manifestação. Isso traz um consolo, isso traz um conforto, isso traz uma segurança, isso traz uma alegria ao nosso coração. Quantas pessoas morreram de uma enfermidade tão terrível, tão deformante. Quantas pessoas morreram motivadas pela guerra, por bombas que explodiram, separaram completamente o seu corpo, ou queimadas carbonizadas que ficaram ali numa posição, com o corpo tão deformado. Como será? Será um corpo glorioso, será incorruptível, será tão maravilhoso, porque a boca do Senhor o disse, porque o Senhor é quem está falando. E Paulo continua falando a respeito do arrebatamento, em que vai acontecer a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo e nós, os que estivermos vivos, sendo todos transformados. Transformado é uma nova forma, transformados. E aqui ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolação. O consolo de Deus que é trazido ao nosso coração através do entendimento da vontade de Deus, dos desígnios de Deus para nós. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, quando nós compreendemos as Escrituras e quando nós mergulhamos no que Ele tem para nós, quando nós entramos nesta dimensão de crer em Jesus, de crer em Sua palavra, quando entramos nesta dimensão de aceitá-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador, então nós experimentamos uma entrada numa nova dimensão de vida, onde há um rei e somos seus súditos. Ele é soberano, Ele governa. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A consolação
pelo entendimento, a compreensão das coisas que haverão ainda de acontecer. A consolação, o consolo de Deus. Sabemos que não há um estado intermediário depois da morte. Não há um purgatório, não há uma chance para a salvação depois da morte. A chance é agora, enquanto estamos vivos. A chance é hoje, enquanto você respira, ouve, percebe, entende. A chance é hoje. Ou é céu ou é inferno. Não significa que os que vão para o céu são pessoas que jamais pecaram, porque só houve um, Jesus. Mas os que vão para o céu, os que vão para o gozo eterno com o Senhor, são aqueles que creram na obra maravilhosa de Jesus, creram no que Jesus fez ali no Calvário, entregando a sua vida por nós e fazendo de cada um de nós filhos de Deus, crendo nele, aceitando, dizendo: Jesus, eu creio que tu deste a tua vida por mim, em meu lugar. E algo maravilhoso acontece, que é a vinda do Espírito Santo para habitar em nós, dando-nos o testemunho no nosso interior de que somos filhos de Deus. E você já tem este consolo? Você já tem esta paz, esta certeza no seu interior? Você pode ter isto agora, se entregar a sua vida a Jesus. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho estado tão longe de Ti. Reconheço que preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso do Teu perdão, preciso da Tua paz. Ó Senhor, perdoa todos os meus pecados, cada um deles, ó Deus, porque eu preciso deste perdão para gozar da Tua paz. Enche-me da Tua presença, para que eu possa ministrar a hospitais, possa ministrar nas praças, por onde eu for, eu possa levar esta doce e maravilhosa mensagem de que Tu és Rei, és Senhor, e de que o Senhor tem a salvação para todo que crê em Ti. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ah, que coisa maravilhosa poder orar, tirar todo o fardo de pecado, todo o peso e caminhar com Jesus em liberdade. Que Ele te abençoe ricamente, que você se alimente da palavra de Deus todos os dias e esteja esperando com alegria a vinda de Jesus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.